O sistema para devolução de tributos pagos por pequenos exportadores já está disponível. A partir de agora, os pedidos podem ser feitos para compensar o pagamento de tributos federais ou para pedir o ressarcimento em dinheiro. A gente fala agora sobre esse assunto e estamos ao vivo com a Tatiana Prazeres, que é secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Tatiana, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Contexto. Boa tarde, Neymar. Bom, temos esse projeto, então, um projeto que ajuda os produtores brasileiros, ajuda a exportação. Passamos por um momento aí complicado de exportação para os Estados Unidos, é um assunto aí para um outro momento, mas o governo brasileiro teve que se movimentar e teve que mudar algumas estruturas, algumas estratégias. E eu queria que você começasse a nossa entrevista contando um pouquinho sobre esse programa específico. Claro, bom, o Acredite Exportação é um programa do governo federal que devolve para o exportador 3% do valor exportado, né? Devolve para o exportador de pequeno porte. Qual é a ideia? A ideia é ampliar a base exportadora do Brasil, fazer com que mais empresas de pequeno porte acessem o mercado externo. No Brasil, esse número ainda é pequeno, nós estamos falando do universo de 11.500 empresas exportadoras de pequeno porte. Elas representam 40% do número total de empresas exportadoras, mas elas têm uma fatia muito pequena do nosso comércio exterior. Então, a ideia é que mais empresas pequenas, em particular, possam acessar mercados externos, e esse é um programa que se soma a outros, tem por objetivo exatamente fazer com que o comércio exterior seja a realidade, né, de empresas que têm o potencial. Bom, com isso, pode-se ajudar também essas empresas que estão com dificuldade de exportação a encontrarem um novo caminho, novos mercados, além desse dinheiro que pode ser restituído. É isso? É esse o caminho do programa? A ideia é fazer com que o produto brasileiro seja mais competitivo no exterior a partir desse benefício fiscal concedido às empresas que são exportadoras. A rigor, Neila, as exportações não deveriam ser tributadas. Nenhum país do mundo exporta tributos. O Brasil é ainda um país que exporta tributos. A reforma tributária vai corrigir esse problema, mas enquanto ela não produz efeitos, o programa Acredite Exportação antecipa, né, esse benefício da reforma tributária, fazendo com que o resíduo tributário que é acumulado, né, pela produção, ao longo da produção, possa ser devolvido para as empresas exportadoras. Claro, o nosso foco aqui é nas empresas de menor porte, mas a ideia é fazer com que os produtos exportados por essas empresas cheguem lá fora a um preço menor, sejam mais competitivos no mercado externo. Isso se soma a outras iniciativas do governo federal para, enfim, promover as nossas exportações. Nós estamos falando, por exemplo, de promoção das exportações com a Apex Brasil, um esforço muito importante. Estamos falando da ampliação da rede de acordos comerciais do Brasil, ou seja, acordos comerciais permitem que os nossos produtos e serviços cheguem lá fora de uma maneira mais competitiva. Nós fechamos um acordo Mercosul-Singapura, fechamos um acordo, assinamos há pouco tempo o acordo Mercosul-EFTA, temos a expectativa de assinar o acordo com a União Europeia ainda neste ano, as negociações foram concluídas, a ideia é que nós tenhamos a assinatura muito em breve. Há toda uma agenda de desburocratização das exportações, do comércio exterior de maneira geral, com um portal único de comércio exterior, que, enfim, reduz custo, prazo para os nossos operadores. Então, essa é uma agenda muito importante. A agenda de desburocratização é uma agenda muito cara ao vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, então, uma agenda que realmente tem rendido resultados importantes para nós. Isso tudo se soma e é especialmente importante nesse contexto externo desafiador a que você se referiu, com as restrições adotadas pelos Estados Unidos, mas não apenas, né? Todas essas iniciativas contribuem para que nós possamos diversificar os nossos destinos de exportação, mas também para aquelas empresas que conseguem seguir vendendo aos Estados Unidos, esses incentivos também se aplicam. Tatiana, você falou sobre desburocratização, inclusive falou muito bem, de uma forma muito bonita. Eu quase travei aqui para falar a palavra desburocratização. A gente sempre escuta de empresários que querem importar para o Brasil ou exportar a dificuldade aí na segurança jurídica e na segurança econômica e segurança tarifária, é claro. Hoje, a desburocratização seria a principal solução. E qual seria essa burocracia que o pequeno exportador brasileiro sofre? Que burocracia maior é essa?
Bom, em todo o mundo, o processo de comércio exterior é regulado. Às vezes é necessário que haja uma agência de governo que aprove uma operação, que conceda uma licença. Isso faz parte, em algum grau, não é, das operações de comércio exterior em todo o mundo. O nosso desafio aqui é limitar essas intervenções aos casos em que elas efetivamente são necessárias, garantir uma interface única do usuário com o governo, e o Portal Único faz isso, eliminar as licenças que não fazem mais sentido, que não deveriam ser exigidas, e automatizar, digitalizar, simplificar. Isso tudo, digamos, está incorporado no conceito do Portal Único de Comércio Exterior. O Portal Único vai reduzir de 9 para 4 dias o prazo para a liberação das importações no Brasil. Isso contribui para a redução de custos para os nossos usuários, né, para os operadores do comércio exterior, porque, Neila, a cada dia da mercadoria parada no porto, o custo disso é de 0,8% do valor da carga. Então, se a gente fizer a conta com os dados, por exemplo, do ano passado, nós chegamos à conclusão que a redução de prazo associado ao Portal Único tem um potencial de resultar em 40 bilhões de reais por ano em benefícios, né, para os operadores econômicos no Brasil. Então, esse é um exemplo muito concreto de como a redução da burocracia, a simplificação de operações e a digitalização pode resultar em ganhos importantes para a nossa economia. Um valor bem substancial para um aspecto específico, que é a mercadoria parada, por exemplo, em um porto. Falando sobre exportações, a gente viu o presidente Lula viajando o ano passado, viajando este ano em busca, claro, sempre as viagens são viagens para outro propósito, mas também em busca de novos mercados aqui para o Brasil. O MDIC tem trabalhado também dessa forma, buscando novos mercados, fazendo novos contatos. Como é que funciona essa parte técnica mesmo, Tatiana? Há um grande esforço do governo federal para ampliar, né, oportunidades para as nossas empresas lá fora. Neste momento, exatamente em que nós falamos, o vice-presidente, o ministro Geraldo Alckmin, está na Índia, também com o objetivo de promover novas oportunidades para os exportadores brasileiros, nesse que é o país mais populoso do mundo, né, que cresce a taxas muito substantivas, mais de 6% ao ano, gerando, portanto, novas oportunidades. Então, a agenda comercial faz parte do nosso dia a dia e nós trabalhamos com outros órgãos do governo com esse objetivo, seja para promover exportações, nos casos em que não há barreiras relevantes, é uma questão de promoção comercial com a Apex, como eu mencionei. Há vários casos em que a negociação de acordos comerciais é que vai viabilizar a eliminação de tarifas que impedem que o nosso produto chegue de maneira competitiva no mercado de destino. Caso das negociações com Singapura, com EFTA, que envolvem países como Suíça, Noruega. É o caso do nosso acordo com a União Europeia, não é? Que foi concluído, precisa ser assinado. Finalmente. Então, isso é uma outra maneira, né, de promover as nossas exportações lá fora, além dessas visitas em alto nível, presidente, vice-presidente, ministros, que são sempre uma oportunidade para a gente fazer um avanço que pode resultar em mais oportunidades para o nosso comércio. Falando em oportunidades, a questão dos blocos econômicos, blocos financeiros, como, por exemplo, o Mercosul, ter a participação do Brasil efetivamente dentro desses grupos, desses blocos, de fato, ajuda o país no crescimento econômico, ajuda o país na questão das exportações também? Sem dúvida, a integração competitiva do Brasil na economia internacional depende desses arranjos institucionais como o Mercosul. A verdade, neste ano, apesar de todas as dificuldades do cenário externo, as exportações do Brasil crescem e são puxadas, por exemplo, para o Mercosul, pelo Mercosul, no caso de veículos, produtos industrializados, entre outros. O nosso objetivo é ampliar essa rede de acordos comerciais que o Mercosul dispõe. O Mercosul ficou muitos anos sem concluir acordos comerciais. Nós começamos a mudar essa história, principalmente em 23, com assinatura com Singapura, EFTA, que foi assinado neste ano, União Europeia, que foi concluído no ano passado. Todos esses acordos, Neila, contribuem para que o produto brasileiro chegue no exterior de maneira mais competitiva, consiga disputar mercado com concorrentes que muitas vezes têm acordos comerciais com esses mercados que nós buscamos alcançar. Então, a rede de acordos comerciais, a conformação de blocos com preferências comerciais é fundamental nesse comércio externo que é cada vez mais competitivo.
e a gente segue acompanhando, seguimos acompanhando, vamos acompanhar o vice-presidente Geraldo Alckmin na Índia, o presidente Lula que daqui a pouco viaja para a Ásia também no final do ano, então muitos acordos podem sair aí ainda este ano. Tatiana Prazeres, muito obrigada pela entrevista aqui ao Contexto Metrópolis. Eu que agradeço, Neila, muito obrigada. Até a próxima, obrigada.